Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Então vamos lá, queridos, há uma breve introdução, depois nós vamos seguindo verso a verso aqui a nossa reflexão. Bom, nessa nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, nós chegamos hoje aqui à segunda parte do único sermão completo de Paulo, que é descrito em toda a Escritura. Por que isso, queridos? Se você procurar em toda a Escritura, nas epístolas que Paulo escreveu, você não vai ver ali uma descrição de todo um sermão dele. Você vai ver partes daquilo que ele pregava, você vai ver ideias dele, teológicas, que ele apontam ali, doutrinas que ele salienta ali nos seus escritos, mas aqui neste sermão, que nós iniciamos desde o verso 16 e que vai até o verso 41, que nós dividimos em 3 partes, na quarta-feira falamos a primeira parte do sermão, hoje falaremos a segunda parte e na quarta-feira na nossa live nós encerraremos a reflexão sobre esse sermão dele. Nós temos aqui o primeiro e único sermão completo de Paulo em toda a Escritura, que ele recebeu ali nesta oportunidade de se pregar ou de se exortar aos irmãos que estavam ali na sinagoga de Antioquia da Pisídia. Lembram disso? Então, Paulo e Barnabé saem na primeira viagem missionária de Paulo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E chegam até esta cidade, a cerca de 1000 metros de altitude, um caminho de difícil acesso, e chegam eles lá na sinagoga, e chegando na sinagoga, eles logo têm a oportunidade de exortar aos irmãos que ali estavam, ok? E aí ele iniciou esse sermão no verso 16. Pois bem, nesta segunda parte aqui, Paulo ele se concentrará na obra de Cristo enquanto esteve na terra, principalmente nos acontecimentos relacionados à cruz do Calvário e à ressurreição. Este é o principal ponto que ele traz aqui nesta segunda parte que nós estamos meditando hoje, ok? Feito aqui então essa breve introdução, vamos lá, verso a verso. Então, verso 26. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Esse verso 26 nós dividimos aqui em 3 partes. As 2 primeiras partes ele está se dirigindo a 2 grupos de pessoas que estão na sinagoga. O primeiro grupo é descendência de Abraão, irmãos, descendência de Abraão. Que grupo é este? Este grupo simplesmente eram os judeus da sinagoga. Que ele já havia se dirigido a este grupo no verso 16. Dá uma olhada aí na sua Bíblia no verso 16, que lá no verso 16 ele chama assim, varões israelitas. Não é isso que está aí na sua Bíblia no verso 16? Então, o que ele chama de varões israelitas no verso 16, aqui ele chama de descendência de Abraão. É o mesmo grupo. Eram os judeus da sinagoga. A segunda parte desse verso é o segundo grupo a quem Paulo se dirige, que aqui ele chama de vós outros que temeis a Deus. Que lá também no verso 16 ele usa a mesma expressão. Quem eram estes? Eram os gentios que visitavam a sinagoga, que temiam a Deus, que frequentavam a sinagoga. Então Paulo aqui se dirige a esses 2 grupos de pessoas pela segunda vez neste sermão. O que é isso? Será que há alguma relevância em Paulo de novo chamar esses grupos à atenção dentro do seu sermão? Ele fez no início, no verso 16, e aqui na metade desse sermão, ele chama esses grupos de novo, chama a atenção desses grupos de novo. Você sabe o que isso ensina para nós, de um modo muito prático e simples? Em como que a nossa pregação, ela deve ser muito bem direcionada a quem nós queremos dizer. É mais ou menos que eu chegar assim e falar assim, Tati, é com você que eu estou falando.
Preste atenção no que eu tenho para te dizer agora. Presbítero Wesley, ouve o que eu vou te dizer agora. Preste atenção. De novo, Tati, olha agora o que eu vou dizer. Deu para entender? É aquilo que popularmente os cariocas chamam de papo reto. Eu preciso ter um papo reto com você. Olha nos meus olhos, eu tenho algo para te dizer. Queridos, é mais ou menos isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está chamando de novo a atenção dos dois grupos que estavam na sinagoga. Judeus, gentios, ouçam. E no meio do caminho, judeus, gentios, ouçam mais uma vez o que eu tenho para dizer. Será que ele tinha algo de importante para dizer? É por isso que ele chama a atenção novamente desses dois grupos. É por isso que no final aí do verso 26, o que ele diz? Ele chama para si uma autoridade que ele entende ter recebido de Deus, quando ele diz, a nós é a ele e a Barnabé principalmente, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Queridos, é claro que é muito importante. Que autoridade, que consciência que ele tem. Esta palavra desta salvação que ele está anunciando aqui, não foi dada ao vizinho da direita, ao vizinho da esquerda. Paulo, com toda a autoridade disse, essa palavra foi dada para nós. É por isso que ele chama esses dois grupos. Atenção, Tati, atenção, presbítero Wesley. A mim, no caso a Paulo, né? A mim me foi dada a palavra desta salvação. Seria mais ou menos aquilo que nós tratamos em nossa última reflexão, irmãos, de que o apóstolo Paulo não está trazendo com esta sua exortação aos irmãos, ele não está trazendo uma palavra que venha a melhorar a vida das pessoas. Ele não veio aqui trazer uma palavra que veio trazer um pouco de conforto, um pouco de alegria para a sua vida. Não! Ele veio trazer uma palavra de salvação para o pecador que está condenado à perdição eterna. Por isso que ele chama muita atenção. Por isso que ele fala, olha, eu preciso da atenção de vocês, porque não é pouca coisa que eu tenho a dizer para vocês. O que eu estou apresentando para vocês é a única forma de o pecador ser liberto de uma vez por todas da perdição, a fim de reconciliar com o Pai, com Deus. Portanto, queridos, esta palavra desta salvação foi dada a Barnabé e a Paulo naquele momento. E aí eu tenho uma notícia para dar para você. A palavra desta salvação hoje é dada a mim e a você. E aí eu te pergunto, o que você tem feito com esta responsabilidade e com esta autoridade que nos foi legada? O que temos feito? Temos feito como Paulo, chegando para os nossos vizinhos, para aqueles a quem nós vemos que andam distantes do caminho do Senhor. Será que temos chegado para ele e falado assim, olha nos meus olhos, eu tenho algo muito importante para te dizer? Ou a gente tem perdido tempo e deixado as pessoas desta vida viverem de qualquer forma? O mundo precisa saber que a autoridade da palavra desta salvação foi dada à igreja, mas nós também precisamos saber disso. Estarmos bem conscientes daquilo que nos foi dado, daquilo que se espera de nós. Verso 27, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Veja que a partir deste verso aqui, Paulo ele começa a tratar das questões relacionadas à pessoa de Cristo, procurando demonstrar a seus ouvintes que aquele Jesus, de fato, era o Messias, era o Cristo de Deus.
e procurando demonstrar naquele sermão aos judeus que estavam ali na sinagoga, conforme as palavras de João no Evangelho, segundo aqui parece muito aqui o texto, de que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. João vai escrever isso um tempo depois, queridos. Paulo está escrevendo isso aqui agora, no verso 27. Ele está denunciando, ele está mostrando aqui aos judeus, olha, vocês não receberam aqueles a quem a lei já apontava, aquele a quem os profetas pré-anunciaram. Por isso que ele diz o seguinte, vocês estão lendo aí todo sábado. Sábado era dia de sinagoga, nós falamos isso na reflexão passada. Todos os sábados os judeus iam para a sinagoga e Paulo está dizendo, vocês estão lendo todo sábado a Escritura e não conseguiram perceber que Cristo está ali, que o Jesus estava ali e vocês o condenaram. Que intrepidez! Lembrando a pregação inicial de Pedro, lá no início do livro de Atos, que nós já meditamos aqui, também lembrando a mesma pregação de Estevão, que também com toda a intrepidez anunciou o Evangelho e denunciou a hipocrisia dos religiosos da época, principalmente no que tange a não terem recebido o Messias. E mais, ao tratar do fato de que Jesus fora condenado e morto, Paulo faz questão de afirmar aqui, de demonstrar o seguinte, olha, vocês o condenaram, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa, ele foi morto não porque vocês quiseram, para que se cumprisse a Escritura, porque todo o projeto de salvação de Deus é dele, pertence a ele, e tem se encaminhado na história segundo os propósitos de Deus. Então ele está dizendo isso aqui, olha, quando vocês o condenaram, não é isso que está aí no verso 27? Cumpriram as Escrituras. Isso me faz lembrar, amados, do momento em que Jesus foi preso. Lembra-se disso? Eles estavam lá, né, no jardim do Getsêmani, e aí num determinado momento os soldados chegam para prender a Jesus. Quem lembra o que acontece? Pedro, o que ele faz? Corta a orelha do soldado, né? Os soldados chegam para prender, Pedro puxa a espada e vai para a batalha, para quê? Para lutar contra os soldados, vencer os soldados e fugir com Cristo, para Cristo não ser preso. Essa não foi a intenção de Pedro? Interessante. Ele puxa a sua espada, fere o soldado, e o que Jesus diz para ele? Eu vou ler aqui para os irmãos, não precisa abrir a sua Bíblia não. Mateus 26, dos versos de 51 a 54. Jesus diz assim para Pedro, embainha a tua espada. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? E aí Jesus completa questionando o seguinte para Pedro, como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Entenderam? Em suma, Jesus estava falando, Pedro, coloca essa espada aí, guarda essa espada. Eu preciso ser preso por eles. Eu preciso ser levado. Eu, na verdade, estou voluntariamente me entregando, cumprindo com toda a Escritura. Louvado seja o nosso Deus, de propósitos eternos, a fim de salvar a nossa vida. Verso 28. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Queridos, nós já falamos aqui da intrepidez de Paulo, assim como foi na pregação de Pedro, assim como foi na pregação de Estevão, e aqui Paulo não deixa de dizer para eles, olha, vocês o mataram, e mataram um homem sem culpa nenhuma.
provavelmente fazia também algum tipo de referência a uma das profecias de Isaías. Isaías 53:9 diz o seguinte: designaram-lhe a sepultura com os perversos, como se fosse um perverso. E aí a profecia continua dizendo: posto que nunca fez injustiça, nem dolo achou-se em sua boca. Verso 29. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, eu preciso fazer uma pausa aqui, queridos, porque essa parte inicial do verso 29 é muito interessante. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, irmãos, Cristo é o exato e o pleno cumprimento de toda a Escritura. Toda a Escritura converge para Cristo. E olha que nesse momento aqui nós estamos falando, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, à lei e aos profetas. É Paulo dizendo o seguinte: tudo sobre ele se cumpre. É como eu costumo perguntar na escola dominical, qual é o principal, se você pudesse resumir, qual é o principal assunto do Antigo Testamento? Moisés? A lei? O principal assunto do Antigo Testamento é Jesus Cristo. Pastor, mas não cita o nome dele, mas tudo aponta para ele. Até que ele veio, e conforme Paulo diz aqui, cumpriu-se tudo o que a respeito dele estava escrito. Queridos, eu quero dizer uma coisa. Isso aqui é maravilhoso. Entendermos que toda a Escritura cumpriu-se em Cristo. Sabe por que é maravilhoso? Porque se Deus cumpriu cabalmente todas as suas promessas em Cristo Jesus, significa que tudo que Jesus prometeu para nós, Ele vai cumprir. É por isso que a esperança do crente, ela é viva. Ela é viva porque Cristo não está morto, ressuscitou. A nossa esperança, ela é viva e traz-nos segurança esta esperança, porque se Deus cumpriu tudo em Cristo, Cristo haverá de cumprir cada uma de suas promessas dadas à igreja. Segunda parte do verso 29, e abrindo a leitura do verso 30, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Queridos, aqui está o momento mais importante da história da humanidade. Aqui está tudo aquilo que dá sentido à nossa religiosidade. Nós só estamos aqui na igreja. Os nossos queridos irmãos só estão lá nos acompanhando pela internet, porque Cristo morreu e ressuscitou. Caso contrário, queridos, fecha essa igreja e vamos para casa viver a nossa vida. Mas aqui está, queridos, a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o pecado, e pela fé, tão somente pela fé no nome de Cristo, esta vitória é legada a nós. Bendito seja Deus por seu Filho Jesus Cristo. A ressurreição, ela é para nós o caminho aberto por Cristo, traçado para nós. Porque Cristo morreu mesmo. Expirou. Porém, ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Por isso que o autor aos Hebreus chamará Cristo de a primícia dos que dormem. Dormem aqui como uma figura da morte. E traçando este caminho, Cristo abriu-nos uma porta. Nós morreremos, a não ser que Cristo volte antes.
Caso contrário, é fato. Todos nós morreremos, mas pela fé, pela viva esperança que temos em Cristo Jesus, passaremos por esta morte, mas no último dia, segundo aquilo que ele prometera, e nós já dissemos aqui, que nós podemos confiar nas promessas de Cristo. Cristo prometeu que ele ressuscitará as nossas vidas no último dia, para que todos possamos viver a vida eterna com ele. Então a morte e a ressurreição de Cristo é para nós a porta da eternidade. É a nossa plena salvação e a nossa plena salvação consumada. Como assim, pastor? Consumada. A nossa salvação já nos é uma realidade hoje, porque Cristo já morreu e já ressuscitou, e pela fé nele, hoje já vivemos a salvação como num aperitivo. Por que aperitivo? Porque hoje nós nos regozijamos na presença dele. Temos comunhão com o Deus de toda a glória. Temos pecado perdoado. Temos a ação do seu Santo Espírito falando-nos ao coração, direcionando as nossas vidas. Ou seja, temos vivido plenamente aperitivo daquilo que ainda haverá de se revelar para todos nós na eternidade. Quando as Escrituras dizem que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração, no entendimento do ser humano, aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para a sua igreja. Bendito seja aquele que morreu e ressuscitou, dando-nos vida e vida em abundância. E ainda, queridos, quando Paulo aqui aponta para a morte e ressurreição de Cristo, isso significa também que esta deve ser a máxima de toda a pregação. Meus irmãos, os nossos púlpitos precisam parar de pregar mensagens que massageiam o ego das pessoas. Os nossos púlpitos precisam parar de pregar autoajuda, mas precisam anunciar a salvação naquele que morreu e ressuscitou. Porque como Paulo disse lá no início, que nós tratamos aqui, a nós nos foi dada a palavra desta salvação, e eu preciso da atenção de vocês para anunciar. Esta é a máxima da pregação do Evangelho, queridos. Uma pregação que não aponte para o Cristo que morreu pelo pecado do homem, anunciando assim a salvação nele, não é pregação. É uma ajuda que procura ser dada para as pessoas, mas eu digo, não é suficiente. O que o homem pecador precisa é de salvação em Cristo, não precisa de uma melhora de vida. Nós não estamos interessados numa vida melhor, estamos interessados em nossa vida salva por Cristo Jesus, para vivermos com Ele por toda a eternidade. Por fim, verso 31. E foi visto Jesus Cristo ressuscitado, foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. As Escrituras já haviam dito nesse próprio livro de Atos, né, de que Jesus havia aparecido durante alguns dias para um determinado número de pessoas. Quem é que lembra durante quantos dias Jesus Cristo, depois que ressuscitou, ficou aparecendo a algumas pessoas? 40 dias, muito bem, presbítero. Durante 40 dias as Escrituras dizem que Jesus apareceu a seus discípulos. E quantas pessoas? Quem lembra? Mais de 500 pessoas viram Jesus Cristo. Queridos, assim como
os milagres espetaculares acontecidos no primeiro século da igreja primitiva. E aqui as aparições de Cristo ressurreto foram algo peculiar à igreja primitiva. Isso não acontece hoje. Os estudiosos vão dizer que isso fora necessário para que a igreja primitiva fosse selada pelo poder de Deus, pela paixão do evangelho, para que assim ela pudesse de fato nascer. O ponto de partida para o início da igreja cristã. Então é fato, hoje os milagres espetaculares não acontecem como aconteciam no primeiro século. A sombra de pastores aí está curando as pessoas? Não está. Com quantas vezes a gente vê na televisão umas coisas aí, mas se procurar a fundo você vai ver muitos atores, né, que nunca foram paralíticos e chegam lá na igreja, se levantam, jogam as suas muletas lá, fazem um espetáculo em determinadas igrejas. Assim como Cristo também não aparece mais diante dos crentes. Agora você consegue imaginar, de repente, Cristo, por exemplo, aparecer aqui agora? Eu acho que o presbítero Wesley, que está lá na porta, ia ter que fechar a porta, que ia ter gente que ia sair correndo com medo. Quem sabe até o presbítero Wesley, né? Nós não temos isso hoje, nos nossos dias, nem esses milagres espetaculares de forma mais rotineira. Nós não negamos, obviamente, que os milagres, o Senhor continua fazendo milagres. Mas, queridos, deixa eu te fazer aqui uma questão, trazer uma questão para você. Se hoje, Tati, Wesley, Leni, se hoje o Senhor aparecesse aqui, Jesus Cristo, diante de nós, presbítero Wesley, a sua esposa está em casa, né, a Rose, como que você chegaria hoje em casa contando para ela? Ia ser difícil de escrever, com uma certa euforia, não é? Vou tentar aqui fazer mais ou menos, né? Você ia chegar mais ou menos assim, Rose, você não tem ideia do que aconteceu hoje na igreja, Rose. Rose, como que foi? Que pena que você perdeu o culto hoje, né? Ela está lá certamente com a Anne, não podendo estar aqui hoje. Você não tem ideia, Cristo Jesus apareceu ali diante de nós. E como que, Wesley, de repente você chegaria lá no seu trabalho, na sua empresa, para, não sei se há funcionários que não reconhecem a Jesus Cristo como Senhor, talvez você fosse dizer assim para eles, olha, vem cá, eu preciso dizer para você uma coisa. Você que despreza o Evangelho, rapaz, senta aqui, você não tem ideia do que me aconteceu ontem à noite. O próprio Jesus Cristo apareceu lá na igreja e ele falou com a gente. Nós não nos sentiríamos muito mais motivados de alguma forma, extasiados com isso? De certa forma, foi o que motivou muitos crentes, estes primeiros 500 aqui, né? Que tiveram a rica e graciosa oportunidade de verem a Jesus Cristo. É por isso, queridos, que estes homens, estes primeiros crentes, deram as suas vidas com uma certa facilidade. Quando as autoridades diziam para eles, olha, nós vamos prender vocês e vamos matar se vocês continuarem, insistirem a pregarem o nome desse Jesus. Estes que viram, que contemplaram, eles enfrentaram tudo. Só que hoje a gente não vê. E aí a nossa pregação, ela não tem esta ênfase. Não tem esta força, esta energia. Você deve se lembrar de que nesses primeiros momentos, nesses primeiros 40 dias em que Cristo começou a aparecer para os seus discípulos, teve um momento em que os discípulos estavam reunidos numa casa, como de costume, num domingo, onde eles se reuniam para cultuar.
aquilo que era feito no sábado na sinagoga, os apóstolos, os primeiros crentes, passaram a se reunir no domingo, por conta da ressurreição de Cristo, que foi no domingo. E aí o texto diz que estavam lá os discípulos reunidos num domingo, mas um deles, um dos 12, faltou essa reunião. Quem lembra? Quem foi que faltou? Viu, irmão? Fica faltando o culto aí. Tomé. Tomé faltou uma reunião de domingo. E nessa reunião de domingo eles estavam lá, e quem que aparece no meio deles, na casa trancada? Jesus Cristo aparece. E eles ficam extasiados. Olha aqui o mestre ressuscitado. E aí certamente ali durante a semana, eles encontraram Tomé e falaram assim: Tomé, você faltou o culto de domingo, Tomé. Como eu brinquei aqui, né? Fica faltando o culto aí. E Tomé, o que foi? E eles disseram: Jesus, o nosso Senhor, apareceu diante de nós lá. Como é que é? Sim, ele estava lá no nosso meio, ele falou conosco, foi uma alegria sem fim. Abraçamos ele e tal. E aí Tomé diz o seguinte: olha, se eu não ver, estou aqui lendo o texto, né? Se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo, de modo algum acreditarei. No domingo seguinte é o que a Escritura diz. No domingo seguinte estão lá os discípulos reunidos novamente, aí Tomé, obviamente, eu não vou faltar, mais a culto, né? Para não perder a bênção, não é assim que a gente costuma dizer? E aí Tomé foi. Chegando lá, queridos, Jesus Cristo, mais uma vez, se apresentou diante deles, naquela casa trancada. E aí Tomé, ao ver o mestre ressurreto, Tomé afirmou o seguinte: Senhor meu e Deus meu. De fato, Jesus Cristo, olha o discípulo Tomé dizendo: de fato, meu Jesus Cristo, meu mestre, ele é Senhor e é Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos. Só que aí Jesus responde para ele: por que me viste, creste? E aí ele completa dizendo: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Jesus Cristo não apareceu hoje aqui, fisicamente. Mas bem-aventurados seremos nós, se isso não mudar a energia, a força, a intrepidez de se pregar o Evangelho, como aqueles primeiros irmãos assim o fizeram, principalmente porque viram, foram impactados com a plena certeza de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu te pergunto, alguém aqui tem dúvida de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Ninguém tem dúvida? Então faça como as primeiras testemunhas, com toda a energia, com toda a sua força, com todo o vigor, com todo o fervor espiritual, pregue o Evangelho. O nosso tempo hoje, irmãos, é um tempo de crer. Não é o tempo de ver. E se cremos, que possamos colocar em prática aquilo que estas testemunhas, Paulo enfatiza isso, queridos, testemunhas puderam realizar em suas vidas. Precisamos crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo ressurreto, que morreu por nós e salvou as nossas vidas. Cremos nisso? Amém, louvado seja Deus. Mas tem muita gente que não crê. E que possamos então sair daqui nesta noite, diante desta reflexão, com a mesma convicção de Paulo, quando ele disse lá na sinagoga, para os judeus e os gentios que ali estavam: a nós nos foi dada a palavra desta
salvação. Essa palavra está conosco. Precisamos anunciar com toda autoridade e com toda intrepidez. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Que o Senhor nos abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.